Sabe-se que é muito comum que os artistas toquem desde criança. Isso porque seus pais os incentivam, já que a música aprimora o intelecto da criança. E bom, música é legal pra caramba, e essas crianças acabam pegando gosto pelo negócio. Até porque quem toca algum instrumento, seja de cordas ou de percussão, sabe que é muito divertido tocar ou até mesmo cantar no chuveiro. Mas enfim, boa parte deles leva mais a sério esse lance da música. No entanto, desse seleto grupo de aspirantes a músicos, apenas uma pequena fração deles realmente tem algum sucesso relevante no seu estilo musical. Porque é realmente muito difícil, e é muito mais difícil uma banda feita por irmãos ou parentes vingar. É um lance bem raro. E é aí que a gente entra. Vamos mostrar 5 bandas feitas parcialmente ou inteiramente por irmãos. A princípio, essa lista pretende fugir dos clichês habituais, já que todo mundo sabe que o AC/DC, Van Halen, Oasis, entre outros, são compostos por irmãos. Mas enfim, vamos pra lista. Kings of Leon. Essa banda de rock que foi formada em 2000 em Nashville, Tennessee, é composta pela família Followill, sendo pelos irmãos Caleb Followill, Jared Followill e Nathan Followill, e pelo primo deles, Matthew Followill. A infância dos irmãos Followill foi bem rígida, religiosamente falando. Criados pelo seu pai, Ivan Leon Followill, um pregador da Igreja Pentecostal Unida, e sua mãe, Beth Ann, a infância dos Followills foi passada dirigindo pelo sul dos Estados Unidos, acampando por uma semana ou duas onde quer que seu pai Ivan estivesse programado aí para pregar. No caso, desde criança, eles eram convocados a fazer parte da banda da igreja, em que o estilo predominante dos cultos era o blues. Mas quando o pai dos meninos renunciou à pregação e seus pais se divorciaram em 1997, Nathan e Caleb se mudaram para fora de Nashville e originalmente abraçaram a música country. E uma vez lá, eles conheceram o compositor Angelo Petraglia, que ajudou os irmãos a aprimorarem suas habilidades de composição, além de mostrar influências musicais do pop rock, hard rock e punk principalmente. Mas foi quando Jared e seu primo Matthew se mudaram para Nashville em 1999 que o Kings of Leon foi formado. No caso, eles nomearam a banda em homenagem ao seu avô Leon, que veio a falecer em janeiro de 2014. Em fevereiro de 2003, já com RCS Records, eles lançaram um EP chamado Holy Roller Novocaine, atraindo a atenção de toda a crítica inglesa. E seu primeiro disco viria a aparecer pouco mais de 4 meses depois, em julho, se chamando Youth and Young Manhood. E alcançou sucesso em todo o mundo, principalmente na Inglaterra, vendendo mais de 800 mil discos em todo o mundo. Mas foi em 2008 que eles iriam realmente explodir musicalmente com o disco Only by the Night, que vendeu um pouco mais de 7 milhões de cópias, recebendo diversas premiações, incluindo Grammy Awards. No caso desse disco em especial, tem nada mais que os principais singles da banda, como You Somebody, e Sex on Fire. Esse que já tem mais de 1 bilhão de visualizações no Spotify. 30 Seconds to Mars é uma banda composta pelos irmãos Jared Leto e Shannon Leto. A princípio, a infância dos Leto não foi tão pacífica. Os seus pais se divorciaram logo após o nascimento de Jared. E eles foram criados por sua mãe, Constantine, mas sem suporte financeiro. Teve que recorrer à ajuda do seu pai, porém, por ele ser da Marinha, Constantine e seus filhos viajavam pelo país todo. No entanto, ela sempre quis que seus filhos tivessem um apreço pelas artes e música. Foi então que sua mãe casou novamente com um italiano, do qual ele e seu irmão Shannon Leto adquiriram o então sobrenome Leto. Enquanto Jared estava cada vez mais dentro do universo das artes, o Shannon, por causa dos problemas familiares, usava drogas e abandonou a escola. Foi então que o Jared o ajudou a se recuperar das drogas. A princípio, Shannon recebeu sua primeira bateria quando tinha 10 anos e começou a tocar sozinho, desenvolvendo aí seu próprio estilo, enquanto seu irmão tinha começado a tocar primeiro num piano e, consequentemente, depois um violão e guitarra.
Foi então que em 98, apesar de eles tocarem juntos desde criança, eles decidem de fato criar uma banda. Que em 2002, a dupla sob o selo da gravadora Immortal Records lança seu primeiro álbum intitulado 30 Seconds to Mars. O álbum, produzido apenas pelos irmãos Leto, vendeu mais de 750 mil cópias, apesar de seus dois singles, Capricorn e Edge for the Earth, terem conseguido apenas desempenhos regulares nas rádios americanas. Mas foi em 2005 que a banda lançaria o seu segundo e mais premiado disco chamado A Beautiful Lie, o qual foi gravado em 5 continentes diferentes e foi um grande sucesso, vendendo cerca de 5 milhões de cópias ao redor do mundo, sendo certificado como disco de platina nos States. Também foi certificado como disco de ouro na Austrália, Alemanha, África do Sul e Canadá, e como disco de platina na Itália, também no Reino Unido. Greta Van Fleet é uma banda de hard rock americana formada em 2012 na cidade de Frankenmuth, Michigan. A banda é composta pelos irmãos gêmeos Josh Kiska e Jay Kiska, além do irmão mais novo, Sam Kiska, e do baterista Daniel Wagner, amigo de infância dos irmãos Kiska. Antes de qualquer coisa, a gente já vai tirar o elefante da sala. Não é uma banda cover do Led Zeppelin, apesar de parecer muito. Inclusive o vocal de Josh Kiska. Mas a explicação pra isso é que, sim, o Led tem muita influência no grupo, mas também em muitas outras bandas de rock clássico dos anos 60 e 70, né? Mas eu confesso que quando eu ouvi pela primeira vez, achei que era um cover do Led. Os irmãos Kiska vieram de uma família em que a arte musical era bem estabelecida. Tanto que o Jake, que é o guitarrista do grupo, começou a tocar com 3 anos de idade. Isso porque ele via seu pai tocar e, como criança, é naturalmente curiosa, enfim, já sabe. Criar uma banda sempre foi o sonho de Jay Kiska. Ele até se juntou à banda do colégio para atingir seu objetivo, onde acabou conhecendo Hawk, no caso, o primeiro baterista da banda. Eles costumavam tocar na garagem da família Kiska, que eventualmente levou ao recrutamento dos irmãos Josh e Sam para tocar e posteriormente formar a banda. O nome da banda, no caso, foi criado quando o avô de Hawk disse que tinha que ajudar uma vizinha chamada Greta Van Fleet. Eles gostaram do nome e só retiraram o N do Gretna e pronto, a banda já tinha um nome. O EP de estreia chamado Black Smoke Rising foi lançado em 21 de abril de 2017 e foi bem recebido pela crítica. Entretanto, alguns meses depois, em novembro do mesmo ano, eles lançariam um outro EP chamado From the Fire, que é basicamente as músicas do EP antigo com algumas músicas a mais, totalizando 8 músicas, e foi muito bem comercialmente, vendendo mais de 600 mil cópias e recebendo diversos prêmios. E nela temos a música mais conhecida da banda, como Safari Song e A Highway Tune. Hailstorm é a banda de metal alternativo de Red Lion, Pensilvânia, formada em 97 pelos irmãos Elizabeth Hale e Ari J. Hale. No caso, eles também tiveram uma família musical, tanto é que a primeira formação da banda tinha seu pai como baixista. Enfim, os irmãos Hale começaram a escrever e tocar música original ativamente em 97. Quando tinham 10 e 13 anos, que a princípio Lizzie tocava guitarra e RJ bateria, mas com as constantes mudanças de guitarras e baixistas, em 2004 a última formação estava feita, com Lizzie Hale como vocalista e guitarra base. Em 99, ainda os irmãos Lizzie e RJ Hale lançaram um EP intitulado Do Not Mess With The Time Man na época. Eles ainda não tinham uma banda propriamente dita. Foi em 2003, quando Joe Hottinger se juntou à banda, que eles oficializaram Hailstorm como banda. Já em junho de 2005, já sob o selo da Atlantic Records, eles lançam o EP ao vivo intitulado One and Done, que hoje se encontra esgotado. Em 2009 viria o primeiro álbum de estúdio da banda, que é o auto-intitulado Hailstorm. Ela recebeu críticas mistas dos críticos de música e comercialmente. O álbum foi um sucesso modesto, apesar de estreando em número 40 na Billboard 200. Mas o segundo disco de estúdio seria completamente diferente. The Strange Case of viria em abril de 2012 e foi um sucesso, vendendo mais de 1 milhão de cópias. E o fato curioso foi que durante um show no Majestic Theatre em Madison, antes que Lizzie pudesse começar a música Break In, o guitarrista Joe Hottinger correu para ela para avisar que eles haviam sido nomeados a um Grammy na categoria de melhor performance de hard rock ou metal pela música Love Beats, So Do I.
que a propósito é incrível. Enfim, no caso eles ganharam. Mas provavelmente a maioria das pessoas devem conhecer a banda por outra música, muito provavelmente por um drive bem específico. I Miss the Misery foi um sucesso comercial, alcançando o número 2 na parada Billboard Hot Mainstream Rock Tracks e o número 15 na parada Billboard Rock Songs, e que também está presente no Rock Band 4. Por último, mas não menos importante, até porque foi essa banda que me deu a ideia para essa lista. The Warning é uma banda de metal alternativo mexicana formada em 2013 pelas irmãs Vila Real Vélez, Daniela, Paulina e Alejandra. E essa banda é um caso muito doido, porque os pais delas documentavam tudo, desde a primeira música tirada no piano até show na escola ainda menininha. Isso que na época elas tinham respectivamente 13, 11 e 8 anos. Como eu disse, desde criança elas foram ligadas à música, mas a banda, que podemos dizer, veio após elas terem contato com o jogo, o Guitar Hero. Esse jogo foi essencial para elas terem vontade de tocar seus instrumentos que atualmente tocam. Mas elas ficaram reconhecidas mesmo depois de um vídeo delas fazendo cover do Enter Sandman do Metallica viralizar, que hoje atinge 24 milhões de visualizações, o que garantiu um enorme elogio do Metallica e de uma passagem ao programa de Ellen DeGeneres Show, que ficou tão impressionada com o cover que elas fizeram de Ozzy Osbourne, que bancou um curso de verão na mais prestigiada escola musical dos Estados Unidos, a Berklee College of Music. Alguns anos depois, mais precisamente em 2017, as irmãs lançam seu primeiro disco de estúdio, chamado 21st Century Blood, que conseguiram chamar a atenção com a qualidade do material apresentado, principalmente levando em consideração o quão jovens elas eram ou são. Enfim, mas elas não deixaram nem o disco esfriar e já lançaram em 2018 o segundo disco, chamado Queen of the Murder Scene. Este que é um disco conceitual. Nesse disco destaca-se músicas como Dust to Dust e Sinister Smiles. Depois de silenciosamente acumular mais de 120 milhões de visualizações no YouTube e 10 milhões de streams no Spotify, elas lançam em 2019 um single cantado em sua língua materna chamada Narcisista. 3 anos depois, lançam em junho de 2022 o terceiro álbum delas, chamado Error. Esse que foi fortemente influenciado pelo hard rock alternativo contemporâneo do Hailstorm, e que se destacava a evolução musical da banda, principalmente nas músicas Disciple, Choke e Evolve. Antes de terminar, se vocês não conhecerem essa banda, dê uma chance para que você possa se surpreender. Te faço uma pergunta. Uma banda que tem 10 anos recém-completados, seria uma banda nova ou rodada? E se ela já tiver 3 discos gravados? Para mais vídeos sobre evento e músicas, deixa seu like e se inscreve no canal. Tchau!